Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje estaremos falando sobre pressão atmosférica. Veja bem, é muito fácil a gente pegar. Poxa, quanto é que eu estou pesando, hein? Vamos numa balança, a gente vai ver quanto é que a nossa massa está sendo medida de acordo com a gravidade do planeta Terra. Ah, eu tô com 80 quilos, eu tô com 90 quilos, eu tô com 50 quilos. Cada um com o seu peso. É muito fácil a gente visualizar os sólidos tendo os seus pesos. Mas você sabia que o gasoso também tem peso, né? E esse peso é justamente medido através da pressão, né? É o peso, pressão atmosférica, é o peso da coluna de ar sobre a superfície terrestre. Lembrando que essa superfície terrestre tem planícies, planaltos, depressões, né? Variação de relevo. E os fatores que determinam a variação dessa pressão atmosférica, um deles é a temperatura. Temperatura, ação sobre as moléculas de ar. Quando a gente verifica um maior calor, a gente vai ter essas moléculas, não só de ar, né? No caso da molécula ligada à pressão atmosférica, são moléculas gasosas, mas não só os gases, os líquidos e os sólidos também têm essa dinâmica. Quanto maior o calor, maior a dilatação dos sólidos, dos líquidos e da camada atmosférica, do gasoso, dos gasosos. E aí você vai ter uma menor pressão entre as moléculas, tá? E quanto maior o frio, maior a pressão. As moléculas ficam mais juntas, maior a pressão. Para quem não sabe, os ventos são formados exatamente nesta relação. Frio, maior pressão, as moléculas se juntam, as moléculas se chocam e elas fogem, elas têm uma fuga para uma outra região na qual há uma menor pressão, espaço para elas se expandirem. Então, muitas vezes acontecem na dinâmica de ventos e até de frentes frias ocorridas com esse tipo de fator. Ventos e massas atmosféricas oriundas de uma região mais fria em fuga para uma região mais quente. Tá? Outro fator, altitude. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, tal qual também, quanto mais alto, menor a temperatura. Não se esqueçam que nós tivemos aulas sobre camadas atmosféricas que tem a ver com a questão da altitude, né? Cada altitude vai mexendo com um tipo de camada, mudando a camada atmosférica e vai mudando a temperatura. Que aí, se você não assistiu esta aula, procure no meu canal, que ela já foi dada. Então, voltando aqui. O fator altitude nos arremete nos dois pontos. Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica e menor a temperatura. Por que é menor a pressão atmosférica? Porque quanto mais alto, também vimos na aula passada sobre a questão das camadas atmosféricas, quanto mais alto, você vai tendo menor a presença, menos as partículas de gás, menos gases. Se você tem a menor presença de partículas gasosas, você vai ter menos peso dessa coluna de ar. Consequentemente, vai ter menor a pressão, né? Veja só, um esqueminha aqui simples que eu fiz. Limite atmosférico. Você tem no oceano, né? Você vai ter também no nível aqui
continente 1, que é o nível do mar. Você vai ter também ali, lá no finalzinho depois da montanha, 1 de novo, que é o nível do mar, mesmo não estando próximo do oceano, é considerado o nível do mar, altitude 0. O nível do mar não quer dizer que esteja perto do mar, ou muito menos no mar. O nível do mar é o nível do oceano, né? Nós temos duas partes 1 ali no continente, e nós temos o 1 bem localizado ali no oceano. Então esse é o nível, o ponto mais baixo, contando a partir do limite atmosférico, né? Limite atmosférico, onde nós temos lá, que nós vimos nessa aula passada, a exosfera, o limite do espaço sideral, onde nós temos lá acima de 500 quilômetros de altura, né? Então, você vai tendo essa coluna de ar fazendo peso. Quanto mais baixo, maior a quantidade da coluna de ar, maior a quantidade de partículas numa unidade da superfície terrestre, maior será a pressão. Quanto mais baixo. Aí você tem o ponto 2, sobe um pouquinho. O ponto 3, um pouco mais alto. O ponto 4 deste relevo representado, o ponto mais alto de todos. É justamente lá no ponto 4 que você vai ver a menor quantidade de coluna de ar, né, esquematizada nesse desenho. Então lá, o ponto 4 é o ponto mais alto. Então lá nós vamos ter a menor temperatura. Enquanto que no ponto 1 nós vamos ter a maior temperatura. Ao mesmo tempo, também nós vamos ter lá no ponto 4 a menor pressão. E no ponto 1, ao mesmo tempo, nós vamos ter a maior pressão. Ok, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula. Até logo, pessoal. Fiquem com Deus.